Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este webinar da APSER, em que vos vamos falar no contexto da pandemia Covid-19 em que agora vivemos, nas capacidades da organização a entregar produtos e serviços asseguradas através de um sistema de gestão ISO 9001. O meu nome é Teresa Carvalho de Sousa e eu vou, com a Joana dos Guimarães Sá, falar-vos esta manhã sobre este tema da pandemia e o Covid. Bom dia a todos, olá, eu sou a Joana, eu e a Teresa ao longo desta manhã, em primeiro lugar, obrigada por estarem disponíveis. Ao longo desta manhã vamos explorar um bocadinho mais a norma ISO 9001. Foi a primeira norma de sistema de gestão, é a norma de sistema de gestão por excelência, é uma norma para demonstrar a aptidão de forma consistente, fornecer produtos e serviços que satisfazem os requisitos do cliente e os requisitos legais, ok, não é bem legais, é os estatutários e regulamentares, mas vamos simplificar um bocadinho, e que visa aumentar a satisfação do cliente e a melhoria contínua através de uma aplicação sistemática do sistema. Obviamente que vamos falar do ciclo PDCA e do pensamento baseado em risco, que é tão importante numa altura destas, mas vamos também aproveitar para explorar um bocadinho algumas secções da norma que lidam muito com, que são críticas neste momento, que achamos que são relevantes serem revisitadas neste momento, e outras que lidam concretamente com a gestão da mudança, com a gestão das alterações, e que achamos que é uma boa altura para as explorar e provavelmente para ter ações no sistema que não estão destinadas às nossas rotinas habituais. Teresa? Portanto, nós vamos ter no fim desta apresentação, vamos ter um momento em que quem estiver a assistir poderá direcionar-nos as suas questões. Nós vamos fazê-lo através de escrita, usando o canal de chat, no final desta apresentação, pelo que durante a apresentação seremos apenas nós as duas a falar. Ora bem, quando falamos em... Só, antes de avançar, só para interromper, desculpa, naturalmente podem ir colocando as questões no chat antes, não é? O chat está aberto, não precisam de esperar, mas nós só vamos poder responder depois, por uma questão do número de participantes, não é possível esse diálogo mais direto. Muito obrigada. Pronto, Teresa, desculpa. Portanto, quando falamos na ISO 9001 e num momento como este que estamos agora a viver, claramente pensamos em alteração de circunstâncias e pensamos nos requisitos da norma que nos levam a tratar, ou que nos ajudam a tratar estas circunstâncias. Portanto, nós estamos neste momento numa situação de contexto diferente do que aquela que estávamos, temos alterações ao nível do contexto externo e claramente do contexto interno também das organizações. A nível, para as partes interessadas, e muitas organizações neste momento têm novas partes interessadas, essas novas partes ou mesmo as partes antigas, já aquelas que já eram partes interessadas das organizações anteriormente, têm alteração nos seus requisitos, podem até ter requisitos novos, requisitos diferentes, requisitos novos, e a 9001 diz-nos que estas alterações de contexto e de requisitos relevantes das partes interessadas relevantes deverão ser analisadas na perspectiva do impacto que têm na organização e no sistema de gestão, nomeadamente quais são os novos riscos e as novas oportunidades que advêm destas alterações. E, consequentemente, planear, na medida do possível, daquilo que sejam os vários momentos de enfrentar esta situação atual, planear essas alterações. Considerando o quê? Considerando as consequências que as alterações vão trazer ou possam trazer, considerando manter a integridade do sistema de gestão apesar de tudo, verificando e disponibilizando os recursos necessários para que as alterações decorram com o mínimo dos impactos possíveis, ou seja, na medida do possível corra tudo pelo melhor, e não esquecendo também que ao nível dos recursos definir responsabilidades e autoridades para a gestão da mudança e para a própria implementação da mudança.
Entrando num detalhe um bocadinho maior, o que é que nós vivemos hoje em dia? Ao nível de contexto externo, uma grande incerteza, não é? De dia para dia estamos atentos às notícias, estamos atentos aos desenvolvimentos, as organizações, as pessoas não sabem o que é que vai com certeza acontecer nos próximos dias, nos próximos momentos. Vemos alterações na procura dos produtos e dos serviços. Há produtos que são muito mais procurados, se pensarmos em tudo o que é proteção individual numa perspectiva da saúde, as luvas, as máscaras, os álcools, e também ao nível dos serviços, portanto, há alterações, há produtos que neste momento passaram para uma segunda linha, digamos assim, e outros para uma primeira linha. Há alterações nas cadeias de abastecimento das organizações e da mesma maneira nas cadeias de distribuição, por tudo o que está a acontecer, e finalmente temos também alterações no enquadramento legal. Basta ver o que pode estar a acontecer ao nível também, como já falei anteriormente, das máscaras de proteção. Ao nível interno, a incerteza externa reflete-se na incerteza interna. As organizações não sabem exatamente aquilo com que se vão defrontar amanhã. Haverá, numas mais, noutras menos, absentismo. O distanciamento físico é uma medida que tem vindo a ser implementada como um meio de prevenção da contaminação e que resulta também, ou que resultou em muitas organizações, na implementação do trabalho à distância. Portanto, algumas organizações já estariam mais preparadas e teriam esses meios, outras tiveram que se reinventar e redesenhar de maneira a implementarem trabalho à distância. Claro que isto tudo trará alterações de processos e traz-nos à mente a necessidade de diferentes competências. Neste momento são requeridas competências diferentes daquelas que em muitas organizações eram requeridas até há 2 semanas ou 3. Pensando, portanto, nas necessidades expectativas das partes interessadas, e estas que aparecem neste slide não pretendem de modo algum não significa de modo algum todas as partes interessadas das organizações, mas são aqueles 3 conjuntos que neste momento nos parecem estar a ser mais alterados e que, portanto, devemos ter um pouco mais de atenção. Como já falamos ao nível do contexto, o cliente, alterações na procura, de um ponto de vista de cliente requisitos, há alterações na procura e alterações também em alguns requisitos. Por exemplo, requisitos de embalagem, requisitos de acesso a um supermercado ou até a um restaurante. As pessoas. O primeiro ponto que aqui está falado, que é o manter-se saudáveis, será sempre, em todos os momentos, a primeira questão, mas se calhar, ou o primeiro requisito, mas se calhar não tão premente e não tão lembrado como nesta altura. Portanto, as pessoas têm como expectativa manterem-se saudáveis, manterem os seus rendimentos, obviamente apoiar as famílias e criarem condições para trabalharem em segurança. Estes são alguns dos requisitos que agora estarão sido alterados e que estarão mais prementes neste momento. Relativamente aos fornecedores, e aqui não podemos deixar de incluir os subcontratados, haverá alteração da disponibilidade, uns estarão mais disponíveis, outros estarão menos disponíveis. Pode haver algumas interrupções de abastecimento. Resultante disto tudo, em muitas situações há alteração nas condições de funcionamento e necessariamente poderão existir novos contratados. Ou seja, neste momento em que o Covid-19 nos obriga a aplicar uma série de novas práticas, como estar em casa, ou manter-se mais em casa, ter regras de distanciamento físico em distâncias mínimas físicas ou distanciamento social, em que toda a questão da saúde toma uma proporção maior na nossa vida, no nosso dia a dia, e coisas tão simples como lavar as mãos várias vezes por dia
viram também são tão importantes, há então que pensar na implicação desta pandemia a diversos prazos. Passo então à Joana. Como a Teresa estava a dizer, nós temos que olhar para estas alterações a diferentes horizontes temporais. Primeiro, estas alterações são dinâmicas, ou seja, nós já sabemos, nem sempre temos isso presente, mas o contexto está sempre a mudar. E aqui ele precisa de ser monitorizado com muita frequência, porque nesta situação ele está mesmo sempre a mudar e tem diferentes implicações. E tem que ser olhado de forma abrangente, ou seja, temos que olhar muito para lá do nosso negócio, da área em que estamos, do mercado em que operamos, temos que olhar para estas alterações de forma abrangente. Esta foi uma mudança completamente disruptiva e, portanto, numa altura como esta, necessitamos de olhar para o contexto de uma maneira muito mais alargada e, portanto, temos que analisar o impacto em diferentes horizontes temporais. Temos as consequências de curto prazo, a maior parte de nós já teve que reagir a elas, melhor ou pior, e teve que se adaptar, e são muito diferentes em diferentes setores, em diferentes organizações. Temos aquilo que podemos considerar de médio prazo, como é que vamos voltar, como é que vamos sair desta pandemia, como é que vai ser a situação, o que é que vai ser normal nos próximos tempos, quando lentamente começarmos a sair de todo este conjunto de restrições, e o que é que vai mudar no mundo em termos globais e como é que isso pode afetar a nossa organização e aquilo que fazemos e os clientes que temos e a nossa procura e os produtos e serviços e, portanto, precisamos estar muito atentos a tudo o que são as previsões para o futuro. E, portanto, quando falamos na análise de contexto, estamos sempre a falar destes 3 horizontes que vão necessitar de planos diferentes, de monitorizações diferentes, mas, de facto, devemos pensar sempre a diferentes horizontes temporais. Teresa, pedir para passar para o slide seguinte. Quais são os potenciais impactos na organização? Vamos manter os produtos e serviços? Há aqui oportunidades de ofertas novas ou, infelizmente, os nossos produtos deixam de ser relevantes ou têm que ser profundamente alterados? Portanto, podemos precisar de criar novos produtos ou complementar a nossa oferta. Num curto prazo pode haver ajustes à realidade da procura, à quantidade, à alteração de produtos. Como a Teresa referiu, numa primeira fase temos que pensar em proteger as pessoas e assegurar a operação. Temos questões de teletrabalho, que provavelmente são novas para muitos de nós. Creio que em Portugal não estávamos muito habituados ao teletrabalho, nem ao distanciamento físico. Poderá haver alteração de horários, a necessidade de equipas de espelho, ou seja, de equipas que não se cruzam para evitar contaminações, e uma necessidade, num curto prazo, de reorganizar as operações e a infraestrutura para adaptar às novas condições a produtos e serviços. Poderá ter havido aqui bastante confusão, mas há também aqui bastante oportunidades de aprendizagem, de nos livrarmos de coisas que às tantas eram acessórias, conseguimos fazer sem fazer da mesma maneira, portanto, eliminar alguns desperdícios de trabalho, outros não, porque nos estão a trazer questões acrescidas, mas é de facto uma altura em que, como somos obrigados a mudar muito depressa e a adaptar-nos, podemos aprender muitas coisas que nos servirão de melhoria para os processos. E os processos têm necessariamente alterações. Podem ter alterações nas entradas e nas saídas, até porque pode haver matérias-primas ou recursos que não estão disponíveis para prestar os serviços, pode haver necessidade de alterar, e aquilo que nos aparece mais imediatamente são as embalagens, são as televendas, são a componente de serviço que às tantas não existia, às tantas o produto não era disponibilizado à casa do cliente, agora é. Portanto, são as alterações nos recursos, são as pessoas e a necessidade de rever responsabilidades e autoridades. Provavelmente é uma altura em que teremos que dar mais autonomia às pessoas em algumas coisas e temos que refletir muito bem como, se estão preparadas para essa capacidade de decisão. As atividades e os procedimentos podem alterar, bem como os critérios e métodos de operação e controle, na medida em que os processos são feitos de outra maneira e a sequência de atividades são diferentes.
Temos que pensar muito bem no que é crítico para o fornecimento do produto e serviço e como é que garantimos os seus requisitos. Portanto, tudo isto são questões que temos que analisar quando analisamos o impacto destas alterações nos nossos serviços. Teresa? Portanto, resumindo, temos que olhar para o contexto e de uma forma dinâmica e a diferentes horizontes temporais, continuar a identificar as nossas partes interessadas e manter a sua proximidade e o que é que vai alterar nos seus requisitos, analisar o impacto disto nos processos e planear as alterações. E aqui a norma é claríssima e, portanto, temos toda a secção 6 para o planeamento e temos especificamente a secção 6.3 que tem a ver com a gestão da mudança e com o planeamento das alterações e que a Teresa referiu logo no princípio sobre a necessidade de manter a integridade do sistema, redefinir responsabilidades e autoridades, realocar recursos, etc. Portanto, Teresa, portanto, relembrando este PDCA básico, riscos e oportunidades identificados, planear ações, teremos as ações de curto prazo, muito definidas para adaptar a organização ao trabalho durante o período de contingência, no médio e longo prazo as ações para os riscos e oportunidades do que vai mudar no futuro, como é que nos vamos adaptar, que oportunidades devemos explorar e como nos podemos preparar melhor para outras alterações. Isto também é a nossa primeira... Muitas organizações e muitas das que nos estão a ouvir hoje já teriam planos de contingência a prever situações destas, mas muitas organizações não teriam. E, portanto, isto é uma ótima oportunidade para pensarmos, de facto, se fizermos uma análise de risco tão profunda ao nosso negócio, isso para a próxima vez temos que nos preparar melhor para situações de contingência. Uma leitura que vos deixo aqui, que vos recomendo, é a leitura da ISO 56002, que já está traduzida em português, foi traduzida logo em setembro, ela foi publicada em julho, Sistema de Gestão de Inovação, e que dá linhas de orientação, não é uma norma de requisitos, a APSER também disponibiliza formação sobre este tema, é uma norma muito interessante, na medida em que é uma norma que complementa muito bem a ISO 9001, num contexto de inovar, e quando há assim uma alteração disruptiva como esta, nós pensamos sempre que necessitamos de inovar, de fazer coisas provavelmente muito diferentes daquelas que fariam e, portanto, acho que vão encontrar nesta norma um conjunto de ideias e de práticas que podem explorar e com a qual podem complementar o vosso sistema e com a qual podem melhorar as vossas práticas. Passando ao slide seguinte. Relembrando, pronto, eu não vou dispensar a leitura, mas um dos objetivos deste webinar foi precisamente focar, relembrarmos a norma, relembrarmos o texto da norma tal e qual ele está e, portanto, nós aqui começamos a inserir um bocadinho daquilo que nos parece que são áreas menos exploradas na norma e que aqui, neste contexto de Covid, vão ser necessárias relembrar. E uma delas é precisamente o planeamento das alterações que já falamos. Teresa? Primeiros requisitos a considerar, então numa norma que visa a satisfação dos clientes e o fornecimento de produtos e serviços. Relembrando, a incorporação de novos requisitos que obriga a alteração das especificações de produto e serviço, pensamos imediatamente questões de embalagem e de entrega, mas haverá outro. É a necessidade de contratualizar as novas disposições, provavelmente alterações de prazos, alterações de quantidades. Pode haver necessidade de haver derrogações a alguns requisitos, a necessidade de fazer concessões, tem que haver informação ao cliente sobre isto e, acima de tudo, tem que haver muita comunicação com os clientes. É uma altura importante, até porque se vai haver alterações de requisitos, se os clientes vão ter necessidades diferentes, precisamos de ouvi-los, precisamos ter esta proximidade ao cliente. Lembramos que um dos princípios-chave da norma é o foco no cliente e aqui a liderança tem um grande papel, embora não estejamos aqui a falar dele, porque esse papel é sempre chave e está sempre subjacente e, portanto, a necessidade de comunicar com o cliente, de o escutar e também de comunicar as alterações que houver e, acima de tudo, uma coisa que eu acho
nem sempre está presente, eu pelo menos senti uma vez, já aqui durante, é a possibilidade dos clientes apresentarem reclamações neste contexto, em que muitos estamos em teletrabalho, e nem sempre é óbvio, pelo menos eu senti que nem sempre é óbvio, nesta altura há uma tendência, é uma grande urgência para algumas coisas e é importante, as reclamações são, acima de tudo, como sabem, uma oportunidade de fidelizar clientes e uma oportunidade também de perceber se há alterações de requisitos ou se há alguma coisa no serviço que não está bem. Teresa? Portanto, o que é que vos convidamos? Para explorar a secção 8.2, requisitos para produtos e serviços, para a relerem, nomeadamente a secção 8.2.4, que fala sobre as alterações aos requisitos para produtos e serviços, que nos dizem que a informação documentada relevante deve ser corrigida e que as pessoas relevantes tomam consciência dos requisitos alterados. Ou seja, se nós alteramos alguma especificação num produto ou num serviço, quem vai produzir, no mínimo, quem vai receber esse produto e serviço, ou quem é relevante para fazer isso, para a produção e para o fornecimento de serviço, tem que perceber quais são os requisitos alterados. Claro que numa primeira fase podemos tomar essas decisões verbalmente, não estamos aqui a falar de grandes alterações de documentação e de rever o sistema, mas de documentar, de assegurar que as pessoas recebem as instruções de uma forma documentada, que os clientes também lhes é comunicado e que essa informação não se perde, para garantir a tal consistência de fornecimento e para garantir a transparência de informação. Muito no médio, talvez a pensar mais no médio, mas também no curto prazo, poderá haver, verificar em que medida deve ser aplicado o processo de design e desenvolvimento. Nós sabemos que há muitas organizações que resistem a usá-lo. Provavelmente, se tiverem que repensar a vossa oferta, a norma descreve um processo de design e desenvolvimento e quase que dispensa que a organização tenha um processo documentado para o fazer. Basta apenas ter os registros que cumpram e seguir as práticas que cumpram esta secção da norma, as secções 831 ou 835, mas se já têm esse processo de design e desenvolvimento e se vão alterar os vossos produtos ou os vossos serviços, têm que rever e controlar as alterações feitas após o design, ou em produtos em curso, que estejam em curso de desenvolvimento ou que já estejam desenvolvidos e postos no mercado, mas que vejam ser alterados, na medida necessária em que não há nenhum impacto a ver sobre a conformidade com os requisitos. E devem reter informação documentada relativamente a essas alterações, às autorizações para as alterações, aos resultados e às ações empreendidas para prevenir impactos adversos. Portanto, a norma aqui relembra-nos que temos que ter um processo controlado para, no meio destas alterações, assegurarmos que a conformidade dos produtos e serviços, sobretudo se estivermos a pensar em requisitos legais, estou a pensar, por exemplo, em produtos que têm que ter a marcação CE, que têm que cumprir determinadas disposições legais, é importante que no meio destas alterações não comprometamos esses requisitos que quando são legais normalmente têm a ver com a segurança dos utilizadores relativamente aos nossos produtos e serviços. Teresa, creio que agora te vou deixar falar. Ok. Portanto, continuando, passando do tema dos clientes e dos produtos para o tema das pessoas, e seja logo no curto prazo, como posteriormente no médio prazo, quando retomarmos todos uma atividade dita normal, há várias questões que se colocam relativamente às pessoas. E a primeira questão que se pode eventualmente colocar é se as pessoas são suficientes, ou seja, se com as medidas que estão em vigor, com as medidas de algumas de quarentena, outras de distanciamento, as pessoas são suficientes para as atividades que têm que ser realizadas, para todos os processos, para todas as funções. E uma outra questão que claramente se pode colocar é se há redundância em termos de competência e conhecimento, se as pessoas que estão disponíveis, que vão trabalhar nos vários momentos nas organizações, com todas as proteções e todas as precauções, se as competências e os conhecimentos e o conhecimento necessário para
os processos, para a realização dos processos, se estão permanentemente disponíveis. Portanto, ao nível da secção 7, suporte, explorando estes requisitos, vamos pensar e abordar todas estas questões, nomeadamente, desde logo, a secção 7.1 que diz que determina que a organização deve pensar os recursos considerando as capacidades internas e as restrições também internas e também o que é ser necessário a partir daí, a partir das suas restrições e capacidades internas, o que é necessário ser obtido de fornecedores externos. Depois, claramente, a secção 7.1.2 sobre as pessoas necessárias e a secção 7.1.6 sobre o conhecimento organizacional, nomeadamente ao nível da gestão da mudança, que já foi aqui bastante falada hoje, reveste-se de primordial importância, não é? Porque considerar qual é o conhecimento que eu preciso, onde é que ele está para esta mudança, quem é que o tem, quem é que não tem, como é que eu vou aceder a este novo conhecimento, ou como vou partilhar o conhecimento que já existe na organização, mas que agora deverá estar com mais pessoas, deverá estar disponível com mais pessoas. Claramente a questão das competências e eu penso que a Joana há bocado queria um pouco disso, falar sobre isso, e eu também, que é, nós todos, eu pessoalmente também, desde o início desta situação, já lidei com mais ferramentas de trabalho à distância do que alguma vez tinha pensado fazer, umas correram bem, outras correram melhor. Por exemplo, esta sessão de hoje é um exemplo disso, já tínhamos feito alguns webinars, mas ainda nunca com os dois oradores à distância e vamos ver como é que isto corre até ao fim. Portanto, a questão das competências, como eu dizia, novas competências claramente que são necessárias e pelo menos já não são completamente novas, têm que ser trabalhadas com mais detalhe e com mais exigência. Mas também a consciencialização das pessoas é um ponto relevante que às vezes os ditados ajudam, outras vezes não ajudam tanto assim. E se em tempo de guerra não se limpam armas, há questões mínimas e as pessoas têm que estar conscientes que o cliente é relevante, o produto é relevante e o cumprimento dos requisitos pelo produto é relevante, assim como há outras questões que são relevantes e que devem ser tidas em mente, e é importante que toda a organização esteja consciencialização. E por fim, a secção 7.4 da comunicação, que já todos devemos ter percebido que nesta altura é muito importante, as pessoas sentem-se muito apoiadas através da comunicação, é preciso explicar às pessoas o que está a acontecer, clarificar, seja para fora, com os clientes, e à frente vamos tornar a falar, ou com os fornecedores, ou com qualquer outra parte interessada, seja internamente, comunicação interna com os colaboradores das pessoas, com as pessoas da organização, comunicar o que está a acontecer, o que vamos fazer e como vamos fazer e para que é que vamos fazer isso, de maneira a dar confiança também às pessoas e aos clientes sobre aquilo que nós estamos e vamos fazer. Portanto, esta secção 7 é uma secção que todas as áreas de suporte, que abrange todas as áreas de suporte e como tal, neste momento também poderá ser lida na perspectiva atual. Em particular, a secção 7.1.4, ambiente para a operacionalização dos processos, e que tantas vezes, se calhar, lhe damos menos importância em muitas das áreas, em que ela não é tão relevante assim, e que neste momento, se calhar, fica com maior importância. Portanto, o que é este ambiente necessário para a operacionalização dos processos e para a conformidade dos produtos e serviços? Varia imenso de organização para organização, de produto para produto, de serviço para serviço. No entanto, a nota que está na ISO 9001-2015 já nos chama a atenção que o ambiente adequado é uma combinação de fatores humanos e físicos, e fala-nos aqui de
de fatores sociais, de fatores psicológicos e de fatores físicos, não é? E claramente neste momento, se calhar os fatores sociais e os fatores psicológicos estão mais sensíveis, digamos assim, e é importante tê-los em conta e assegurar que este ambiente não se degrada e se mantém de forma a garantir a continuidade dos processos, a operacionalização dos processos para a conformidade dos produtos e serviços. Portanto, o nosso foco é sempre a conformidade dos produtos e a conformidade dos serviços. No entanto, tudo o que é a área de suporte, tudo o que contribui para essa conformidade deverá ser considerado e claramente neste momento temos aqui um ponto de diferente. Portanto, quando falamos de pessoas, falamos claramente através das distâncias e do trabalho remoto. Relembramos que o trabalho à distância tem várias características diferentes daquelas que tem o trabalho pessoal. Vamos todos aprender, mas será a altura de pensar em algumas características deste trabalho e de eventualmente também considerar a formação à distância como uma oportunidade a realizar neste momento, seja a formação no próprio trabalho à distância, seja a formação noutros temas que algumas das pessoas das organizações estarão com mais disponibilidade e poderão optar neste momento por enriquecer as suas competências e fazer esta melhor utilização desse tempo. Sobre os fornecedores, incluindo sempre os subcontratados, já falamos atrás que poderemos ter maior ou menor disponibilidade, podemos ter interrupções de fornecimentos, alguns serão serviços de suporte e a organização pode ter que tomar decisões, tomar decisões de como atuar neste momento, por exemplo, numa calibração que pode ser um serviço que pode estar neste momento a não ser conseguido, mas haverá interrupções de outro tipo de fornecimentos mais urgentes e mais prementes. Das interrupções de fornecimento até às alterações nas próprias condições, e, mais uma vez, como falado atrás, a questão da comunicação com os fornecedores, a comunicação contínua com os fornecedores para identificar as situações menos boas, identificar aquilo que precisa de ser controlado com maior detalhe, o que pode ser aliviado e de forma a garantir que o fornecimento é o necessário. Portanto, no curto prazo, alterações nos fornecedores ou aquisições de novos serviços pode ser um aspecto crítico para a continuidade do negócio, não é? Portanto, muitas das organizações tiveram que rapidamente encontrar novos fornecedores, por exemplo, voltando ao mesmo tema para os equipamentos de proteção, não é? Para conseguirem continuar a operar, sendo necessário equipamentos de proteção para os trabalhadores, alguns tivemos que procurar novos fornecedores, também eventualmente novos serviços, e é claramente um fator crítico para o sucesso assegurar a correta contratualização e controle, onde a secção 8.4 do controle dos processos, produtos e serviços fornecedores externos nos orienta para estas necessidades e para os meios de corretamente contratualizar e controlar os fornecedores. Relativamente à infraestrutura e no curto prazo temos questões imediatamente de como responder aos novos requisitos, seja por exemplo ao nível da higienização, será que precisamos de separar locais, ter locais diferenciados para pessoas, para operações, para materiais, para produtos diferentes. Ao nível do trabalho remoto, a infraestrutura é possível, está disponível, a infraestrutura permite fazer um trabalho remoto adequado, seguro. O controle operacional sobre os processos agora realizados ao nível de trabalho remoto ou em trabalho remoto, esse controle operacional
é o mesmo, conseguimos fazê-lo assim ou não. E finalmente, a infraestrutura é suficiente? Há necessidade de reforço ao nível da subcontratação, por exemplo, de infraestrutura ou de equipamentos? São todas questões que no curto prazo se nos colocam. No médio prazo, vão existir necessidades de mudança ou estas mudanças que foram incluídas agora durante este curto prazo e na resposta imediata à pandemia, estas mudanças vão se manter? Uma questão que penso que muitos de nós já passou pela nossa cabeça é, ao nível do trabalho remoto, este vai se manter? Em que medida? Isto é claramente uma oportunidade que, penso eu, do meu ponto de vista pelo menos, é uma oportunidade que está a surgir às organizações e se esse trabalho remoto se vier a manter, qual vai ser a alteração que vai requisitar, os novos requisitos que traz para as infraestruturas. E, finalmente, implicações na mudança de requisitos ao nível do ambiente, no ambiente de trabalho. Quanto tempo vamos ter que trabalhar com equipas reduzidas no mesmo espaço? Isto será que se vai estender por muito tempo, por pouco tempo? Tudo isso, como falávamos anteriormente, são muitas incertezas que não sabemos ainda como lidar com elas. Mas são questões que se podem desde já começar a avaliar e a considerar. Ao nível da operacionalização e considerando que há serviços mínimos que estão a ser, que se mantêm e também produções, como por exemplo nestas fotografias nos aparece o pão e se calhar não tantas bolachas, mas sim, são questões, produções que continuam e que se mantêm. Pensamos também na propriedade do cliente e na propriedade de fornecedores, nomeadamente se a alteração nos processos, nas cadeias de fornecimento e abastecimento e o trabalho remoto tem impacto no cuidado que devemos à propriedade de clientes e fornecedores externos. Ao nível dos materiais, também as mesmas questões. E a propriedade intelectual? Estamos neste momento a trabalhar com dados pessoais de uma forma diferente daquela que trabalhávamos anteriormente. Existem riscos associados a estas propriedades, propriedade do cliente, propriedade de fornecedores. Quais são esses os riscos e como os podemos mitigar? Aconselhamos então, portanto, aqui a leitura da secção 853 da propriedade dos clientes ou de fornecedores externos, que nos diz exatamente que a organização deve cuidar da propriedade dos clientes e dos fornecedores externos enquanto a mesma estiver sob o seu controle ou ser utilizada pela organização. Portanto, este parece-nos ser um requisito que neste momento deve ser lido com algum cuidado e com alguma atenção e refletido sobre se as atuais e eventualmente futuras alterações têm impacto também sobre este requisito. No controle operacional, falamos então de critérios para a operação e controle dos processos. São os mesmos? Mantêm-se? Não se mantêm? Os mesmos, da mesma forma, critérios para a aceitação de produtos e serviços. Se estivermos a falar de novos produtos, novos serviços ou produtos e serviços alterados, quais são os novos critérios para a aceitação? Como se aplicam estes critérios? Quem os aplica? Quais são as competências necessárias, os equipamentos ou as infraestruturas para estes novos critérios? E, mais uma vez, qual a informação documentada sobre tudo isto? Sobre os critérios para operação e controlo, sobre os critérios para a aceitação de produtos e serviços e sobre a aplicação. Qual a informação documentada que vamos gerar neste momento de maior urgência e emergência até em pôr as coisas a funcionar nos novos moldes, mas qual a informação documentada que geramos também para que numa fase adiante possamos analisar aquilo que fizemos e possamos então tomar decisões
mas mais para o futuro. Portanto, aqui deixamos a nota de rever a secção 851, controle da produção e da prestação de serviço, avaliando o impacto da atual situação vivida sobre estes controlos. A secção 856 fala de controlar as alterações, que é tudo aquilo que nós estamos aqui a falar hoje, não é? E diz-nos que as alterações na produção ou na prestação do serviço devem ser revistas e controladas, assegurando a conformidade continuada com os requisitos. E relembra-nos também aqui aquilo que já foi falado anteriormente, que é reter a informação documentada que descrevam no mínimo o resultado da revisão das alterações, as pessoas que autorizaram estas alterações e ainda as ações que resultem desta revisão. Portanto, como falava no slide anterior, quais são a informação, documentar a informação que nos levou a controlar estas alterações. Teresa, só para complementar um bocadinho aquilo que referiste sobre a informação documentada, porque há sempre aquele grande preconceito em relação aos sistemas de gestão, que é tudo uma burocracia. Não é esse o objetivo da norma, não é esse o objetivo da informação documentada. A informação documentada faz parte da gestão do conhecimento e da capacidade da organização de ter as regras escritas para que todos possam funcionar com elas. De resto, é um aspecto que poderemos até avaliar se as coisas estavam, por exemplo, se tem que entrar novas equipas, se tem que entrar novos contratados, se a capacidade, se a maneira como temos documentado os produtos e os serviços e aquilo que temos que fazer era suficiente para essas pessoas entrarem rapidamente em produção. Aquilo que a norma pede quando se fala em controle das alterações e a manter a informação documentada é nesse sentido, no sentido de assegurar uma boa operação e uma boa documentação daquilo que se passa para podermos identificar, se houver problemas, podemos identificar esses problemas, analisar as causas e fazer melhoria. Também ainda antes de falarmos agora só um último aspecto final do controle operacional, relembrar um bocadinho, a Teresa há pouco falou da propriedade do cliente e do fornecedor, e isso relembra-me sempre também a nossa nas disposições contratuais, se tivermos contratações. Nestas situações de emergência temos uma tendência a deixar alguns aspectos relevantes para trás e, portanto, também temos que cuidar da nossa, por exemplo, se estamos a fazer contratação e se não utilizar a nossa infraestrutura, criar as disposições para a sua proteção e também para a nossa propriedade intelectual, que muitas vezes é tão importante para manter o nosso negócio. E, portanto, nestas alturas de perturbação, em que há uma tendência de alterar os processos radicalmente, ter atenção a esses aspectos. Portanto, falando agora de um último aspecto do controle da produção, e aqui muito no foco do curto prazo, portanto, ao nível dos produtos e serviços, pedi a Teresa que passasse ao slide seguinte. Portanto, às saídas não conformes, ou produtos e serviços não conformes, portanto, relembrar um bocadinho esta secção da norma, a necessidade de identificar e controlar para prevenir o uso ou entrega não pretendidas, portanto, é isso que a norma pede. Quando o produto já foi entregue ao cliente, se há necessidade, ou se vai haver uma derrogação, se há necessidade de informar o cliente, se há necessidade de recolher o produto, e aqui muitas organizações têm esse requisito legal, outras não o têm, mas poderá ser uma ótima altura de manter o cliente, fidelizar o cliente. Às vezes mais vale dar um passo atrás para depois dar dois à frente e, portanto, se entregou o produto não conforme, recolher o produto. Para muitos é um requisito legal. E depois a necessidade da obtenção da autorização do cliente para aceitação sob derrogação. E aqui este aspecto muito importante, aqui sim, manter informação documentada das saídas não conformes, das ações que foram tomadas e quaisquer derrogações que autorizaram e quem autorizou. Portanto, assegurar aqui o controle das saídas não conformes. Vamos agora fazer um resumo de tudo aquilo que nós dissemos. Portanto, vamos começar pelas oportunidades. Nós identificamos que há aqui uma grande oportunidade para as organizações melhorarem as suas competências,
para assegurarem a polivalência, para se reinventarem, portanto, isso leva a um grande desenvolvimento de competências. Para aquelas organizações, muitas estão a trabalhar a 200%, outras nem tanto, outras estarão mesmo em crise e estão a repensar muitas coisas. Algumas pessoas dentro das organizações, o que é pedido a uns, talvez para outros esteja mais tranquilos. É uma ótima oportunidade para analisar dados, para fazer trabalho de retaguarda, aquelas revisões profundas de sistema e de indicadores, aquela exploração de dados que nos permite trazer conhecimento. Provavelmente há pessoas agora com disponibilidade para isso na organização. Aproveitem provavelmente para uma revisão mais profunda do sistema, dos vossos indicadores. É também uma excelente oportunidade de formação, porque estamos em casa, há bastante e-learning. Por exemplo, a APCER tem uma oferta enorme nesta área e é uma altura boa para, por exemplo, pensando na polivalência e que tínhamos pessoas que às tantas numa altura destas estão subutilizadas, podemos aproveitar para refrescar e para dar novas competências às pessoas. É também uma ótima oportunidade de pensar em novos produtos, em novos serviços, de repensar os nossos processos, se vamos ter trabalho à distância, e aqui eu acho que as implicações vão muito para além da 9001 e vão para outros aspectos da responsabilidade das organizações. Estou a pensar, por exemplo, na redução da pegada de carbono, na melhoria nas empresas familiarmente responsáveis e na possibilidade que temos. Às tantas precisamos estar todos no stress que estávamos para chegar no trabalho às 9 horas ou podemos tornar as coisas, mantendo a produtividade ou até melhorando, possibilitar mais o trabalho à distância, desde que o asseguremos, como é óbvio. Como é que vamos pensar nisso? Mas provavelmente também é uma oportunidade muito boa de reduzir o consumo de recursos, de reduzir as emissões, de reorganizar o trabalho e fazê-lo de uma forma ambientalmente mais correta. E, portanto, aqui são algumas das oportunidades e também gostávamos de ouvir as vossas e depois, se quiserem complementar, como a Teresa disse, nós depois vamos responder a todas as questões que colocarem e vamos provavelmente também partilhar boas ideias. Falando dos riscos, Teresa? Os riscos, muitos são os próprios riscos que são as oportunidades, mas temos sempre para muitos a quebra de vendas, os riscos de não sermos capazes de reorganizar o trabalho, os riscos relativos ao trabalho à distância, porque é algo que nós estamos habituados e, portanto, os riscos aqui vêm muito da nossa falta de preparação e, portanto, aqui muitas das coisas que nos correram mal vão ser as nossas lições aprendidas e que nos vão permitir melhorar no futuro. A capacidade de não cumprir requisitos, não cumprir prazos de entrega, não conseguir entregar na quantidade certa, portanto, não fazer a capacidade de satisfazer as encomendas, a capacidade, por exemplo, muita formação que tem que ser presencial, que não pode ser efetuada e que tem que ser mesmo prática e que atrasa muita competência das nossas pessoas. E também a indisponibilidade de desenvolver rapidamente novos produtos e serviços e, portanto, a necessidade de desenvolver competências a este nível. Teresa, passando finalmente ao último slide, de uma maneira mais ou menos dolorosa, temos que captar as lições que aprendemos com esta pandemia. Como é que estávamos preparados ou não? Se estávamos preparados e se tínhamos planos, os planos funcionaram, foram bons. Muitas organizações já tinham planos de contingência preparados e já tinham medidas previstas, funcionaram, vão ter que rever. Para quem não teve, vale a pena usar a 9001 e usar o pensamento baseado em risco de uma forma mais profunda daquela que tinham estado a fazer. E depois reagimos bem, as organizações reagiram bem, conseguiram depressa adaptar-se à nova situação. O que é que fizeram bem? O que é que eram os seus pontos fortes? Isso é bom, são as nossas vantagens competitivas e que devemos
construir sobre elas e o que é que fomos incapazes de fazer. E como é que agora poderemos fazer melhor uma próxima vez? E como é que nos podemos tornar mais resilientes? Fomos ágeis, que chega. E, portanto, daqui, destas lições que aprendemos, vamos identificar ações para melhorar o nosso sistema, para o tornar mais íntegro, para o tornar mais capaz de responder às necessidades e expectativas dos nossos clientes e de as satisfazer e dessa maneira mantermos a nossa organização saudável. Creio que da minha parte é tudo. Espero que esta visita pela 9001 e por algumas secções vos seja útil para explorar melhor a norma. O objetivo era esse, era relembrar que a norma ISO 9001 é uma norma longa, que tem um conjunto vasto de requisitos. Nós às vezes não os exploramos todos na mesma medida, não precisamos. Às tantas é a altura de olhar melhor para outras partes da norma e esperamos que vos tenha sido útil. Teresa, passava para ti para fazer as palavras finais de encerramento. Então, também da minha parte agradecer terem estado presentes e conforme tinha dito inicialmente, alguma questão que tenham sobre este tema ou sobre outros temas podem várias formas de nos fazerem chegar. Nós não vamos encerrar já este webinar, vamos deixar ficar aberto de forma que através do chat as pessoas nos possam fazer chegar por escrito questões que eventualmente tenham. Outra maneira, obviamente, de nos contactarem é através do Technical Manager ou através do e-mail info@apser.pt. Depois a resposta às questões será dada, se for uma questão muito particular de uma determinada organização, a resposta será enviada unicamente a essa organização. Se das vossas questões surgirem questões que são transversais e que nós acharmos que mais organizações podem aprender e enriquecer a partir dessas questões, elas serão publicadas então numa outra forma que ainda não está completamente decidida, mas numa forma transversal, de maneira a poder chegar a todas as organizações. Portanto, muito obrigada por terem estado presentes e ficam então com os vários canais que temos de comunicação convosco. Obrigada e um bom dia.